Olá, eu sou Renato Cruz e este é o InovaJorCast. O tema de hoje é nuvem no agronegócio. Converso com Kelvin Queiroz, analista de alianças e parcerias da Ciagri. Tudo certo, Kelvin? Olá, Renato, tudo bom? Tudo jóia? É um prazer estar aqui, podendo falar com vocês. Muito obrigado. E também com Bruno Custódio, gerente de vendas de nuvem da SkyOne. Tudo certo, Bruno? Legal, obrigado pelo convite, Renato. Grande prazer trocar experiência e informações aqui com vocês. Muito obrigado. Este episódio ele é distribuído nas principais plataformas de streaming de áudio e também em formato de vídeo no YouTube. Bruno, para a gente começar, como que está a demanda por nuvem nesse mercado de agronegócio? Tem dois aspectos super importantes, né? Nós que ainda estamos em 2020, ultrapassando um ano super desafiador, a gente vê um crescimento do agronegócio, né? Mais um ano de crescimento nessa década. Super importante para a gente acompanhar esse ritmo, e isso indica muito um trabalho de informatização do agro, né? Acho que é importante ressaltar isso. E, além do mais, a pandemia acelerou, né? Empresas que precisavam, de fato, modernizar sua infraestrutura, colocar na pauta questões relacionadas à modernização, né? E toda essa modernização do agro passa pela nuvem, né? É muito difícil hoje você começar um novo projeto colocando infraestrutura local. Então, com isso, a gente viu uma demanda crescente nos últimos 12 meses, né, no ano de 2020, referente à nuvem para o agronegócio. E como é que está hoje a infraestrutura de acesso, assim, fora dos grandes centros, nas grandes fazendas, tal? Isso está tranquilo, está sendo resolvido? Como que é? Legal. Quando a gente fala em agronegócio, a gente fala em três modelos. A gente fala no modelo das grandes cidades, onde grupos que entraram no Brasil mantêm seus escritórios administrativos nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, muita coisa no Centro-Oeste e no Sul também, além do Nordeste, né? Então, você vê muito concentrado isso, né, nessas grandes cidades. Você tem a cadeia de distribuição que está alocado muito próximo do campo, né, mas também usando o recurso de centros urbanos, onde a infraestrutura no Brasil de telecom foi bem ampliada na última década. Então, você tem o 3G, você tem o 4G, sendo bem aceito para a questão de nuvem, além do homem do campo em si, que obviamente tratou isso de uma forma a que ele pudesse viabilizar que a nuvem chegasse até o campo. Então, você vê fazendas que fizeram investimentos, estruturas de rádio, por exemplo, de telecom, que conseguiram suportar. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de toda uma cadeia. A gente não fala só do homem do campo que está lá precisando conectar o tablet para pegar a previsão do tempo, mas a gente fala também de análise de dados, a gente fala de inteligência em compra, que daí você tem um exército de pessoas pelo Brasil espalhado que acessam a nuvem ali para retirada de informações. Kelvin, vocês fecharam esse acordo com a SkyOne sobre nuvem, e como é que você está vendo o mercado hoje? Então, Renato, tecnologia hoje é fundamental para o sucesso e consolidação de qualquer negócio, né? Não seria diferente dentro do mercado do agronegócio. As mudanças que já ocorriam cada vez mais rápidas, mais aceleradas, ano a ano, com esse ano a gente viu, né, a necessidade de acelerar ainda mais esse processo, como o Bruno já disse. E nós, como especialistas, temos que nos preparar, né, estamos que estar cada vez mais preparados, buscando e investindo em novas ideias para poder entregar soluções que vão otimizar os processos de negócio dos clientes, que eles sempre têm, né, para que eles sempre tenham uma experiência da melhor maneira possível. E tudo isso faz parte da estratégia de transformação dentro do agro, né? E assim, o agronegócio é provavelmente o setor mais dinâmico aí da economia brasileira, né? Um setor que tem competitividade mundial, é o principal setor exportador. Como que está a adoção de novas tecnologias em geral pelo setor? O setor tem acelerado bastante a busca e o investimento dentro da área de tecnologia. Nós, como especialistas, temos que dar suporte para isso, para que os clientes e os parceiros possam estar oferecendo as melhores soluções, né, o desenvolvimento das melhores soluções.
E hoje, a busca por aplicações que vão entregar a melhor solução, a melhor agilidade e o melhor desempenho no momento de estar realizando a gestão do negócio está muito alta, está em uma forma muito crescente. Bruno, você falou assim da aceleração da digitalização desde o início da pandemia. Como é que foi a demanda por nuvem em geral em 2020? Como que você vê 2021? Legal. Um ponto interessante nuvem já vinha numa crescente muito forte nos últimos anos. Os motivos para a adoção mudaram muito. Antes, nuvem era muito sinônimo de eu preciso de mais segurança, era muito sinônimo de eu preciso de mais disponibilidade, mais tempo de utilização, de performance. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia, as empresas que migram para a nuvem, elas preferem uma migração assistida mais organizada, mais estruturada. O que a gente via no passado era uma migração na pura necessidade, ou seja, quando havia um problema, uma perda de backup, uma invasão. Então, a pandemia, ela trouxe uma agenda executiva para a TI super importante, que trouxe à tona, por exemplo, assuntos de como eu vou acessar o meu software, eu preciso acessar de qualquer lugar. Eu tenho um time que hoje está no escritório, amanhã pode estar em casa, depois de amanhã pode estar no modelo híbrido. Daí 2021 vem com um conceito novo pós-pandêmico de que o colaborador ele vai poder trabalhar de onde ele quiser, contanto que esteja produtivo utilizando ferramentas top de linha de mercado. E, além disso, uma agenda de você conseguir extrair mais dados a partir de um conceito onde TI entra totalmente no negócio. Então, a gente viu um crescimento muito grande, por exemplo, de aplicações que se conectam ao banco de dados e que precisam estar em nuvem. Então, não faz sentido você comprar uma aplicação nova que está muito ligada ao dado, à inteligência, como comprar melhor, como vender mais, se, por exemplo, você tem uma estrutura dentro de casa que precisa ampliar, que é difícil. Então, nuvem entrou na agenda executiva das grandes empresas de agro, até os pequenos fazendeiros, que a gente pode chamar assim, tem solução para todo mundo, onde se tornou algo estratégico, não só algo paliativo. E o que a gente vê para 2021? A gente vê um amadurecimento ainda maior, olhando um cenário onde o mercado vai migrar em torno de 70%, 75% PME até o final do ano que vem. Então, a pergunta é como que a gente consegue atender essa demanda e trabalhar de forma próxima aos fabricantes de software, no caso o agronegócio com a Siagri, para quê? Para que a experiência de nuvem para o usuário final ela seja incrível. Esse é o grande ponto. Todo mundo vai aderir à nuvem. Agora, a pergunta é como e quando. E a gente está preparado para isso, muito atento a esse movimento contínuo de aceleração de nuvem. Para você ter ideia, Renato, nos 2 últimos anos, nós crescemos em torno de 75% ano a ano, em termos de novos clientes em nuvem. Então, isso mostra o quanto isso tem acelerado e quanto tem amadurecido dentro do segmento de agronegócio. Além do segmento de agronegócio, quais são os setores que você destaca, assim, onde está havendo maior demanda? A demanda de nuvem, ela tem acelerado muito forte na parte de serviço. Empresas que estão nascendo com a pandemia e que precisam ter um escritório virtual, por exemplo, crescendo muito. Então, a parte de contabilidade, por exemplo, o serviço contábil, tem crescido muito na nuvem. Varejo, por incrível que pareça, desde o varejo alimentar, cadeias de shopping, franquias, que precisam entregar uma estratégia de redução de custo, e nuvem está muito ligado a isso, a simplificar a TI, deixar o core com quem precisa, enquanto a empresa trabalha no que ela sabe melhor que é vender. Então, eu vejo que o varejo e a área de serviço têm crescido muito em relação à adesão da nuvem. Isso, o fato que aconteceu em 2020, além do agro, foram 2 segmentos de grande destaque e que eles vão ser consolidados ainda mais em 2021. Kelvin, com a nuvem vocês passaram a oferecer software como serviço? Como que está essa migração, mudança de modelo de negócio e... Então, assim? Renato, com a parceria, o que a gente visualizou ali com a parceria com a Skyone, quando nós tivemos o processo de procurar a Skyone para ser um parceiro. Vimos a possibilidade de oferecer para o nosso público uma ferramenta
confiável, que permitisse o acesso às nossas soluções em qualquer local, né? Mesmo aquelas com regiões com infraestrutura de internet um pouco mais difícil, né, digamos assim, e levar essa maior produtividade, agilidade, tudo isso atrelado a mais segurança, né, em relação às informações que os clientes têm dentro das empresas. Tudo isso foi importante para consolidar essa parceria que nós tivemos quando nós buscamos a Siagre, né? E está bem ligado, dentro do que o Bruno acabou de dizer, eu entendo que cada vez mais as empresas do agronegócio vêm tendo esse entendimento também, né? Em procurar soluções de nuvem, de cloud, para procurar ter menos trabalho com infraestrutura local, se preocupar menos com esse tipo de demanda e importar realmente o que interessa para a empresa, que é a gestão do seu próprio negócio. A gente está vendo assim várias iniciativas de agricultura de precisão, né? Agricultura 4.0, muita coleta de dados, máquinas conectadas. Como que está esse movimento? Como você vê nos clientes de vocês? E o que isso tem a ver com nuvem? Hoje, falando em relação à inovação do agro, o agro 4.0, né, como dizemos, essa expressão, né, em relação às indústrias 4.0, a industrialização 4.0, o agro vai ter que se adequar cada vez mais, já está se adequando, né, mas cada vez mais se adentrando a tecnologias para poder entregar as melhores condições, reduzir custos, o produtor rural ter a melhor produtividade possível ali em relação ao que ele tem, né, a oferecer no mercado. E isso está muito atrelado à questão da nuvem, porque hoje os clientes, para ter uma estrutura dentro da sua própria empresa, lá na fazenda, ou seja, até mesmo na cidade, aos escritórios, precisa de ter uma infraestrutura muito robusta para poder aguentar, e tem uma questão de sincronismo e tudo isso pode atrapalhar no processo de agilidade da gestão do negócio dele. E a parceria com a SkyOne veio justamente para poder a gente oferecer isso para o cliente de uma forma já integrada, de uma forma já consolidada, para que ele se preocupe somente com a parte da gestão, com a tecnologia em si, a gente entregar essa tecnologia embarcada já, para que ele possa estar cuidando somente da parte da gestão e não ter que ficar preocupado com essa questão de infra. E daí, só complementando o Kelvin, Renato, como a gente vê isso, né? A gente vê que para que o Brasil consiga sair de um país exportador de commodity para tornar um país exportador de commodity com a margem melhor, a gente tem que olhar em produtividade, né? Como é que a gente extrai mais do campo com o mesmo espaço que a gente tem? E acho que toca muito nesse ponto que você falou, de como é que está a análise dos dados, como é que passa o melhoramento genético, como é que eu extraio mais informação do campo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma sucessão nessa década de famílias que eram super tradicionais em relação a negócio, entrando numa linha sucessória onde você tem filhos que se formaram muitas vezes, não só no campo, mas foram para as grandes cidades, pegaram conhecimento de business e trouxeram para o campo para fazer com que o negócio, de fato, alavancasse, né? Então, daí eu vejo um movimento muito importante de que a conscientização do campo em, de fato, profissionalizar com essa parte de acesso à tecnologia, onde a nuvem possibilita que, por exemplo, a Siagre desenvolva aplicações totalmente em nuvem, que usem muito recurso da nuvem e, ao mesmo tempo, entregando dado para o cliente. Ou seja, ele não precisa comprar um data center inteiro para rodar, por exemplo, uma ferramenta que busca geolocalização, mapa de calor dentro da propriedade, onde tem, por exemplo, tendência a desenvolver, enfim, algo do tipo. Então, hoje a nuvem ela possibilita que a Siagre consiga desenvolver soluções muito melhores do que se não existisse, por exemplo, né? Então, daí vem essa questão da parceria, principalmente de olhar no mercado e entender como é que a gente pode fazer para agregar mais para o homem do campo. Esse é o grande ponto. Bruno, aproveitando aí que você está com a palavra, que recomendações você faz para as empresas que queiram migrar para a nuvem para que elas tenham um bom resultado, uma boa experiência a partir disso? Legal. Migrar para a nuvem sempre foi um bicho de sete cabeças, sempre foi um mito. Eu não sei migrar para a nuvem, eu vou subir o meu backup, vou subir meu e-mail, coisa simples. Não, banco de dados eu não posso colocar, né? E daí você vai entender exatamente o porquê. Muitas empresas não sabem como fazer, como operar a nuvem. A nuvem é algo muito complexo, né?
E daí o conselho que eu dou é sempre buscar uma empresa capacitada que entenda o processo e consiga te entregar uma experiência de nuvem que seja 100% factível. Tá? Então, por exemplo, a gente foi lá na Siagre, a gente homologou a aplicação, a gente tem uma parceria. É muito mais simples para a SkyOne subir um projeto de Siagre do que o cliente tentar subir sozinho. Então, a gente transforma um modelo complexo em nuvem em algo simples que pode ser consumido por qualquer tamanho de empresa. Então, sempre que a gente fala com alguém e perguntar qual o conselho que você dá estruture internamente o motivo que você quer ir para a nuvem e traga o projeto para uma consultoria que, de fato, conheça do seu negócio. Para quê? Para que a adoção da nuvem seja algo natural, seja um reflexo de uma melhoria que você tem interna, e não simplesmente algo que está lá pronto para consumir. Eu acho que tem que ter um modelo bem estruturado de nuvem que a gente entrega no mercado. E você, Kelvin, que recomendações você faz para o seu cliente? Existe alguma preparação interna, algum processo que ele precisa ter implantado para ele conseguir trabalhar bem? Sim, a gente recomenda para os clientes que eles tenham uma melhor usabilidade das ferramentas. Esse já é um processo padrão que a gente faz quando a gente faz alguma implantação em algum novo cliente. E aliado à nuvem, aliado ao banco de dados, estando em uma cloud, né, o desempenho dele usando a nossa solução vai estar muito melhor, muito mais ágil. Ele vai ter uma experiência de uso bem melhor se ele tivesse comprando uma aplicação para poder incluir ela num data center local. Então, isso é uma das recomendações. A gente sempre faz essa recomendação para que ele possa estar investindo em cloud. E como é que está a receptividade, Kelvin? A receptividade está ótima, porque a gente vê muito a questão dos números, né? Os clientes vêm dando esse indicativo para a gente, que é importante, que vem consolidando mais ainda essa parceria. A aderência deles vem sendo superada ano após ano, né? Uma demonstração disso, da aceleração do uso da cloud, como o Bruno já citou em algum momento, esse número de cerca de 70% de crescimento por ano em relação aos clientes que a Siagre tem, está utilizando o cloud, né? Ano a ano, isso aí a gente vai vendo que a aceleração está cada vez maior. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Conversei sobre nuvem no agronegócio com Kelvin Queiroz, analista de alianças e parcerias da Siagre. Muito obrigado, Kelvin. Ô, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Também com Bruno Custódio, gerente de vendas de nuvem da SkyOne. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Renato. Estamos aqui para atender sempre. Muito obrigado. Este episódio é distribuído nas principais plataformas de streaming de áudio e também em versão em vídeo no YouTube. Muito obrigado também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.